Saudações de paz a você que me ouve através dessa mídia. É uma imensa satisfação falar convosco através desta multimídia. Gente, eu queria falar com vocês de um assunto de muita importância. Eu quero falar sobre a excelência do amor. Parece que em muitos casos o amor se esfriou. Por que não dizer o amor acabou? É comum você ouvir dizer por aí que o amor acabou, que o amor desapareceu, que o amor deixou de existir. Principalmente quando se busca justificar um divórcio e dizem então, acabou o amor. Mas eu quero refletir sobre a excelência do amor. Eu quero falar de um amor que suporta todas as coisas. Eu quero falar de um amor que é capaz de vencer todos os obstáculos e eu quero falar de uma perspectiva espiritual que é segundo o amor de Deus. Não o sentimento que o homem possa entender como amor, esquadrinhar o amor e dar a ele um sentido diferente daquele que é o verdadeiro sentido, que é o amor que emana do Criador, que é o amor que emana de Deus, o amor de Deus que foi revelado em Jesus Cristo, quando este se entregou a si mesmo por amor à humanidade, morrendo uma morte de cruz e levando sobre si as nossas transgressões, se tornando maldito para que eu e você fôssemos abençoados em sua morte. Ele morreu para que nós vivêssemos. Então ele ressuscitou para nos dar a vida eterna. Oh, glória por isto. Eu quero falar com vocês sobre a excelência do amor, sobre a perspectiva da palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1, que diz o seguinte. Eu estou usando a versão King James. Embora fale em línguas de homens e de anjos, e não tenha amor, tornei-me como latão que ressoa ou um símbolo que retine. O escritor já começa dizendo que a ausência do amor pode me tornar em algo. Então, o Espírito Santo começa dizendo que ainda que eu fale a língua dos homens, ainda que eu tenha a capacidade de falar a língua dos anjos, sem o amor, tornei-me como um latão que ressoa ou um símbolo que retine. A expressão tornei-me é a palavra grega ginomai. A palavra ginomai significa tomar lugar, significa comportamento ou tornar-se algo. Então, a ausência do verdadeiro amor pode me tornar em algo indesejável. A ausência do amor pode me tornar em algo difícil de se conviver, como o barulho, como o ressoar de um latão ou como o barulho de um símbolo que retine, indesejado, algo que perturba, algo que é desagradável. Porém, o texto é claro quando diz que, embora fale em língua de homens e de anjos, e não tenha amor, tornei-me como um latão que ressoa ou um símbolo que retine. A palavra tornei-me é a palavra grega ginomai, significa tomar lugar de. Quando o amor de Deus, quando o verdadeiro amor não existe no meu coração, eu posso incorporar, eu posso tomar o lugar de algo, incorporar isto na minha vida e tornar uma pessoa indesejável, tornar uma pessoa difícil de se conviver, tornar uma pessoa difícil de se labutar. Então a palavra ginomai significa tomar o lugar. Por quê? Porque assim como o amor que supera todas as situações e as condições,
assim como o amor que está acima de qualquer aspecto da vida, assim também é a ausência do amor. A ausência do amor faz com que o indivíduo possa tomar o lugar de algo indesejável. Ou seja, o amor, quando você olha para o termo ginomai, que diz tornar-se, ou fala também de comportamento. Então, com base na palavra grega ginomai, o amor não é somente um sentimento, não. O amor é uma decisão, o amor é um comportamento. Então, quero recapitular. O amor não é somente um sentimento, mas o amor é uma decisão, é um comportamento. Talvez você esteja espantado em ouvir dizer que o amor não é somente um sentimento, mas uma decisão e um comportamento. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, é claro entender que o amor não é somente um sentimento, mas uma decisão e um comportamento. O que define um homem não é as suas qualificações espirituais. Ainda que ele tenha o dom de profecia, a capacidade de compreender os mistérios de Deus, ainda que ele tenha todo o domínio de todo o conhecimento, ainda que ele seja um homem dotado de grande conhecimento e tenha o poder e a habilidade, a capacidade de usufruir deste conhecimento, de se beneficiar deste conhecimento. A palavra de Deus diz, ainda que ele tenha a sua fé, mas é uma fé, não é simplesmente uma fé natural, não. A palavra de Deus no versículo 2 diz que ainda que ele tenha a fé de remover montanhas, mesmo assim, diz a palavra de Deus, ele poderia estar qualificado em todos estes dons, no mais alto nível, e mesmo assim não ser nada. Ele pode exercer uma fé que remove montanhas, e mesmo assim não ser nada. Ele pode ter o dom de profecia, e mesmo assim não ser nada. Ele pode ter a capacidade de falar a língua dos anjos e a língua dos homens dominá-la. Ser um erudito, um poliglota, e mesmo assim não ser nada. A palavra do Senhor nos diz, em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 2, embora eu tenha o dom de profecia e compreenda os mistérios e todo o conhecimento, e embora eu tenha toda a fé para que eu possa remover montanhas e não tenha amor, eu não sou nada. Então você pode estar qualificado, você pode estar dotado de dons espirituais, você pode ter o dom de profecia, você pode ter a compreensão dos mistérios de Deus, você pode ter o domínio e pode ter todo o esclarecimento do conhecimento e pode estar munido de uma fé capaz de remover montanhas. Mas o texto diz, sem amor você não é nada. Então o que define um homem não é o dom espiritual, não é o conhecimento que ele tem, não é a habilidade de se comunicar, não é a habilidade de ensinar, não é os seus dotes, não. Ainda que este homem tenha a fé de mover montanhas, ainda que por intermédio da sua fé, coisas miraculosas, porque remover montanhas de um lugar para o outro são coisas miraculosas, são coisas extraordinárias e espantosas, mas sem o amor você não é nada, porque o amor não é simplesmente um sentimento, mas o amor é uma decisão
e um comportamento baseado na palavra grega ginomai, quando no versículo 1, o Espírito Santo, na boca do apóstolo Paulo, começa dizendo que se faltar amor, se não houver amor nas nossas vidas, facilmente nos tornaremos pessoas indesejáveis. Facilmente nos tornaremos em outras pessoas, em outro tipo de pessoa que não agrade ao Senhor nosso Deus. A palavra ginomai significa tomar lugar. A ausência do amor pode te levar a incorporar um homem violento. A ausência do amor pode te levar a incorporar um homem infiel, um homem incapaz de ser fiel ao matrimônio, fiel à sua fé com Deus. A falta de amor pode te levar a tomar lugar de um homem insensível, de um brutamonte, de um bruto, de um homem selvagem, sem escrúpulo, sem sentimento, sem pudor. A palavra ginomai significa tomar o lugar de, ou tornar-se algo. E o Espírito Santo, em 1 Coríntios capítulo 13, diz que a ausência do amor pode me levar a incorporar um outro tipo de indivíduo, baseado nas minhas ações, nos meus comportamentos, nos meus desejos, nas minhas inclinações. Então o amor não é simplesmente um sentimento que se fala da boca, mas não se faz com atitudes, com decisão ou comportamento. O amor não é somente um sentimento, mas é uma decisão e um comportamento. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10 diz assim: Paulo disse: Vós sois testemunhas, e Deus também, de quão santa, justa e irrepreensível nós nos comportamos, ginomai, entre vós que creem. Então eles tiveram uma atitude adequada para com os irmãos de Tessalônica. O termo que foi utilizado por Paulo, quando ele diz, nos comportamos entre vós que creem de forma adequada, de forma exemplar, é a palavra ginomai, a mesma palavra que é utilizada no versículo 1 de 1 Coríntios capítulo 13, quando diz, ainda que eu fale a língua dos homens, ainda que eu fale a língua dos anjos, e não tenha amor, o texto diz, tornei-me ginomai, como latão que ressoa ou símbolo que retine. Então Paulo, junto com seus companheiros, tomaram uma atitude, exerceram um comportamento adequado entre os irmãos que criam. A palavra ginomai é a mesma palavra quando diz que a ausência do amor na vida de um indivíduo faz ele incorporar uma pessoa totalmente difícil de se conviver, uma pessoa totalmente insensível, uma pessoa que tem prazer na traição, que tem prazer na contenda, que tem prazer nas confusões. Por quê? Porque lhe falta amor. Não existe amor no seu coração. Porém, o amor não é somente um sentimento, mas o amor é uma decisão. Para o apóstolo Paulo, se comportar entre os irmãos em Tessalônica foi uma questão de decisão, foi uma questão de opinião, foi um comportamento que eles julgaram ser necessário baseado no amor. No amor, eles julgaram ser necessário exercer um comportamento digno, exercer um comportamento louvável e honrado entre aqueles que criam, para que não viesse contribuir com o enfraquecimento da fé deles. E você só toma uma atitude
que possa beneficiar alguém, você só dá alguns passos que possa abençoar alguém se for motivado pelo amor. Porque o inverso disso, você pode dar alguns passos motivado pelo interesse, pelo proveito próprio, mas com o tempo a máscara vai cair. Então você será revelado de fato quem você é. Porém, para nossa reflexão, não é o que eu faço a mim mesmo e ao meu próximo que define quem eu sou diante de Deus. Mas quem eu sou me leva a fazer o que eu faço. Então Paulo, juntamente com os seus companheiros, entre os irmãos em Tessalônica, tomaram a decisão de se comportar adequadamente, não simplesmente porque o que vale é a intenção ou a obra, não. O homem que exerce o amor de Deus, ele faz algo porque ele é desta forma. Então, quero que você guarde bem na sua cabeça. Reflexão para nossa meditação. Não é o que eu faço a mim ou ao meu próximo que define quem eu sou diante de Deus, mas quem eu sou me leva a fazer o que eu faço. Então é isto. O amor de Deus nos leva a fazer o que é certo. O amor de Deus nos leva a fazer o que é digno, o que é correto diante dos homens e correto diante de Deus. Por quê? Porque toda ação proveniente do amor acarreterá em benefício próprio. Toda ação proveniente do amor acarretará em benefício próprio. Qualquer um, diz a palavra de Deus em Efésios, esta é a palavra do Senhor. Qualquer um que fizer algum bem, receberá outra vez do Senhor, diz o Espírito Santo. Porém, o Senhor diz, quer seja escravo, quer seja livre. Quando o texto diz, quer seja escravo, quer seja livre, a expressão quer seja escravo significa que ainda que você esteja em condições desfavoráveis, ainda que você esteja sofrendo o dano, ainda que você esteja sendo prejudicado, ainda que você esteja sendo enganada, magoado, ainda que você esteja levando prejuízo. Então, quando o texto diz, quer seja escravo, ou seja, ainda que você esteja em uma condição desfavorável, todavia, se você tomar a decisão de fazer o que é certo, proveniente do amor, isto resultará em benefício a você mesmo. E o Senhor diz, qualquer um que fizer algum bem, receberá outra vez do Senhor. Mas fazer o bem, até o ímpio lá fora o faz para aquele que o faz para ele. Porém, o texto que estou refletindo é sobre a excelência do amor. É fazer o que é certo, é fazer o que é justo com base no amor. Baseado no amor verdadeiro, mas o amor de Deus, o amor de Jesus que está em nosso coração, o amor de Deus, o amor de Jesus que Ele nos deu, quando então nós aceitamos que o Senhor seja sobre nós Senhor e o nosso Deus, e quando nós nos sujeitamos e nos submetemos a ser conduzidos e guiados pelo Espírito Santo, por meio da palavra de Deus e por meio do seu amor. Então, quer seja escravo, quer
ainda que você esteja em uma condição desfavorável, ainda que você esteja em uma condição em que você é a pessoa que está levando prejuízo, está sofrendo dano. Não, a palavra diz, se você tiver coragem, se você agir pelo amor, se você tomar a decisão de fazer o que é certo, a Bíblia diz, receberá outra vez do Senhor. Porém, a palavra diz, quer seja escravo, quer seja livre. A palavra livre fala de uma condição favorável, mas ela é tão importante quanto a uma condição desfavorável. Por quê? Porque às vezes somos tentados a estar na zona de conforto, onde nós temos condições de fazer algo por alguém, estender a mão para alguém, fazer o bem, fazer algo que possa beneficiar esta pessoa, que possa ajudar esta pessoa, que possa ajudar a sociedade, que possa ajudar o bairro onde você mora, que possa contribuir com a própria família e com todos. Porém, às vezes, por estar em uma condição favorável, você negligencia, você não faz nada por ninguém, você não faz nada para ninguém além de si mesmo, você só se preocupa com você só se preocupa com os seus ganhos, você só se preocupa com as suas posses, você só se preocupa com os seus interesses particulares. Mas o Senhor diz, quer seja escravo, ainda que você esteja em uma condição desfavorável, se você tiver a coragem de fazer pelo amor, pelo sentimento certo, pela motivação certa, você receberá a recompensa do Senhor, diz a palavra de Deus. Mas por quê? Por que toda ação que é proveniente do amor nos trará benefícios, nos dará benefícios? Por quê? Porque a palavra do Senhor assim diz. Portanto, qualquer um que fizer algum bem, receberá outra vez do Senhor, diz o Espírito Santo. Quer seja escravo, quer seja livre. Então o amor não é simplesmente um sentimento. O amor é uma decisão, o amor é um comportamento. Você precisa sentir realmente o amor de Deus no seu peito, no seu ser. Mas você precisa manifestar este amor com decisões e comportamento. Quando eu digo decisões, baseado no termo ginomai, tomar o lugar, porque sempre haverá a possibilidade de você se negar de querer fazer o mal. A decisão de fazer o que é errado sempre estará nas nossas mãos. Você pode ser tentado por Satanás, você pode ser seduzido por qualquer circunstância, mas a decisão de fazer ou não fazer é sua, é minha. Quando Deus disse para Caim, Caim, o pecado jaz à porta, cabe você dominá-lo. Deus estava alertando para Caim que a decisão ainda estava na mão dele. A decisão de fazer o que é certo não está na mão de Deus. Deus já fez a sua parte, que por amor nos deu Jesus. Por amor ressuscitou a Jesus e por amor Jesus intercede por nós como nosso sumo sacerdote que está à destra do Pai. Por amor ele virá buscar a sua igreja, por amor irá galardoar a sua igreja, por amor irá governar como a sua igreja e por amor dará à igreja a eternidade do seu lado, desfrutando da grandeza e da excelência do seu amor. Então nós o conheceremos na sua totalidade, na força do seu amor, na força da sua grandeza, por meio do seu amor. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 7 diz o seguinte: o amor tudo suporta, acredita em todas as coisas, espera em todas as coisas, tudo suporta. Eu quero que você preste bastante atenção no versículo 7 que diz: o amor tudo suporta. A palavra tudo é a palavra grega paz.
Esta palavra fala que o amor, ele supera, ele suporta qualquer que sejam os reverses da vida. O amor não se desfalece. O amor tudo suporta. Não importa o que aconteça, o amor tudo suporta. A palavra grega paz significa tudo, em todo tempo, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Não importa as circunstâncias, não importa o momento, não importa as mazelas que estejam acontecendo, não importa se há guerra ou não, não importa se há fome, não importa se há tragédias ou não. O amor suporta todas as coisas. O amor vence todos os obstáculos. O amor, ele aniquila todas as barreiras. O amor derruba todas as muralhas. O amor, ele é mais poderoso do que as circunstâncias. O amor é mais poderoso do que o momento. Todo indivíduo, pelo amor de Deus, motivado pelo verdadeiro amor de Deus, o amor que Deus nos deu, é capaz de vencer as guerras, as inimizades, é capaz de vencer as contendas, é capaz de vencer as confusões, é capaz de vencer a crise no casamento, é capaz de vencer a crise nos relacionamentos, nas amizades, nas confusões, nos problemas da vida, é capaz de superar todos os problemas, porque o amor, diz o Espírito Santo, o amor tudo suporta. A palavra de Deus diz também que o amor acredita em todas as coisas. A palavra acreditar em todas as coisas é o termo grego pisteio. Este termo diz que o amor coloca confiança em, que o amor dá crédito, ou seja, o termo pisteio diz que o amor procura o melhor em cada um. O texto diz: o amor acredita em todas as coisas. Ou seja, o amor, a palavra pisteio, a palavra grega pisteio, significa procurar o melhor em outrem. Significa que você deve sempre, por meio do amor, procurar algo de bom nas pessoas. Não analisar as pessoas, ou julgar as pessoas, ou condenar as pessoas, ou absorver as pessoas baseado em um único parecer, em um ponto de vista isolado. Não. O amor tudo suporta. O amor diz que o Espírito Santo, no versículo 7 de 1 Coríntios, capítulo 3, diz que o amor acredita em todas as coisas. Ou seja, a palavra pisteio significa que o amor procura o melhor em cada um. Então é diferente de um comportamento que ele julga todo o contexto baseado num único defeito, baseado no único erro, baseado no único deslize. Não. O amor, ele procura aquilo de bom que existe nas pessoas. O amor se apega àquilo que é bom e não àquilo que é mal. O amor valoriza todo o contexto baseado no ponto que é bom, no ponto que é positivo, não no que é ruim naquela pessoa. Se você for procurar erros nas pessoas, se você for procurar defeito nas pessoas, certamente você encontrará, mas a palavra diz que o amor acredita em todas as coisas, ou seja, o amor, ele procura aquilo que é bom nas pessoas, o amor procura aquilo que é forte nas pessoas, o amor, ele não procura os defeitos das pessoas para denegri-las, para destruí-las, para desmotivá-las,
para jogá-las na sarjeta. Não, o amor procura aquilo que é bom. O amor procura aquilo que é bom nas pessoas. Uma pessoa que exerce o amor de Deus, ele não fica focado nos defeitos do seu próximo, não. Ele foca no ponto que é bom. Ele procura, olha, alguma coisa de bom tem que haver nesta pessoa. Então ele começa a investigar a vida desta pessoa, ele começa a observar esta pessoa, e então ele encontra algo de bom que esta pessoa faz. Então o amor se apega àquele ponto e ignora todos os outros pontos. Não, o amor não se ensoberbece. O amor, ele foca no que é bom. Ele não fica mastigando, ele não fica acusando, ele não fica difamando, ridicularizando, não. O amor pega aquilo de bom que aquela pessoa tem, e o amor valoriza todo o contexto baseado naquele ponto. Aquilo pro amor aquele ponto é o que importa. Para o amor é aquilo que importa, não são os seus defeitos. Então, todo aquele que procura pontos negativos, pontos ruins de uma pessoa para difamá-lo, para destruí-lo, para marginalizá-lo, para ignorá-lo, para desprezá-lo, então você não tem o amor de Deus. Você não está operando pelo amor de Deus, você está operando por qualquer outro sentimento, mas não é o amor de Deus, porque o amor de Deus, ele procura o que as pessoas têm de bom e não o que as pessoas têm de ruim, para se concentrar nisto. Existe uma expressão antiga de 1948 chamada efeito halo. O efeito halo. E foi desta expressão que surgiu o ditado: a primeira impressão é a que fica. Por quê? O serviço de marketing pega esta filosofia, esta ideia, o efeito halo. Então o que eles fazem? Eles fazem suas propagandas e destacam um ponto para persuadi-lo a ignorar todos os demais pontos e focar somente naquele ponto estratégico em que o marketing quer que você fique focado. Então, quando você traz esse conceito para o termo moral, ele tem um efeito totalmente negativo e destrutivo, porque você pode ver em uma rodinha de amigos, se algum daqueles que estão naquela rodinha não gosta de você, não se simpatiza com você, então ele começa a expor teus pontos ruins, os pontos negativos da sua vida. Então todos, se permitirem, serão persuadidos e seduzidos por aquele engano. Então todas as vezes que essas pessoas olharem para você, elas vão olhar para você sempre de uma perspectiva negativa, sempre vão olhar o que é ruim em você, mas o amor não é assim. Aquele que verdadeiramente procura exercer o amor de Deus, porque o amor de Deus não é simplesmente um sentimento, mas também é uma decisão e um comportamento. Você sente na alma e no espírito o amor de Deus e você manifesta isso nas decisões, porque sempre você terá a decisão de amar, de respeitar, de valorizar as pessoas, de honrar as pessoas, de praticar justiça, de promover a paz, de praticar a caridade. A decisão, todavia, sempre estará nas tuas mãos e na minha mão. Porém, o homem e a mulher sem amor não, ele destaca o lado ruim das pessoas, ele tende sempre a valorizar o lado negativo das pessoas, ele sempre tende a valorizar o lado obscuro das pessoas. Ah, mas Jesus, na sua grandiosa sabedoria, diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. O que Jesus estava chamando a atenção, disse: olha, o amor de Deus, ele age diferente. Vocês querem apedrejar esta mulher. O amor de Deus viu algo valioso nesta mulher. O amor de Deus viu o espírito desta mulher, o coração desta mulher, o abatimento e o medo. Agora ela está com medo de ser apedrejada e morrer. Mas o amor de Deus foi lá no profundo de seu ser, da sua alma, do seu espírito, e viu algo grande nesta mulher. O amor de Deus deve emanar o amor de Deus que emana dele deve ser
deve emanar dentro de nós e emanar a partir de nós a outros. Por isso que o amor de Deus não é somente um sentimento, mas é uma decisão e um comportamento. A palavra de Deus diz que o amor acredita em todas as coisas. O amor de Deus acredita em todas as coisas. O amor de Deus, o termo grego pisteio, diz que o amor de Deus, aquele que vive o amor de Deus, o verdadeiro evangelho, o evangelho da vida eterna, o evangelho de Jesus Cristo, ele não foca nas coisas negativas das pessoas, ele não foca no erro das pessoas, ele procura algo de bom nesta pessoa e é isto que importa para ele. Ele foca naquilo que realmente importa, porque o amor de Deus, a palavra pisteio significa dar crédito, porque aquele que vive o amor de Deus sempre acreditará que aquela pessoa, embora tenha errado, mas ele sempre acredita que ele poderá fazer o que é certo, poderá se acertar e sempre fazer o que é certo e não errar mais. O amor de Deus, ele acredita em nós e Deus espera que o amor dele em nós possa nos levar a acreditar sempre no próximo, acreditar sempre que o nosso próximo pode mudar, melhorar de vida e ser uma pessoa diferente. Então, para isso, você precisa procurar um ponto para se apegar e o amor nos dá um conselho. Procure sempre algo de bom nas pessoas. Isto é o que importe e deposite sobre a vida dela crédito. Continue acreditando, porque o Pai Celestial, ele nunca desistiu de você, ele nunca deixou de acreditar em você. Jesus sabia do caráter de Judas, mas o Senhor não o difamou, o Senhor não o expôs, não, porque o amor de Deus estava em Jesus e Jesus vivia este amor. Então Jesus nunca deixou de acreditar que Judas poderia mudar, Judas poderia se arrepender, Judas poderia tomar outras decisões se voltar verdadeiro para o caminho certo e nele permanecer. Porém, nós precisamos exercer o amor de Deus. Lá no começo eu disse, no versículo 1, embora fale em línguas de homens, de anjos, e não tenha amor, tornei-me como um latão que ressoa ou um símbolo que retine. A palavra tornei-me é a palavra ginomai, significa tomar o lugar de, significa incorporar outra pessoa que não tem pudor, que não tem amor, que não tem compaixão, uma pessoa crítica, uma pessoa difícil de se conviver. Ela vê defeito em todas as pessoas, mas não é capaz de olhar para si mesmo. Ela vê problema em todas as pessoas, mas não é capaz de olhar para si mesmo. Mas o amor de Deus, o verdadeiro amor de Deus que opera naquele que é salvo, aquele que vai morar no céu, o verdadeiro amor de Deus, ele não se apega às coisas negativas de uma pessoa. Ela sempre, o amor de Deus nesta pessoa, vai levar esta pessoa sempre a procurar algo de bom nessas pessoas, procurar algo de bom neste indivíduo, procurar algo de bom nesta família, procurar algo de bom nesta criança, procurar algo de bom neste adolescente, procurar algo de bom neste jovem e dar crédito, não deixar de acreditar, não deixar de depositar confiança, porque Deus nunca desistiu de acreditar em nós e sempre confiou em nós e continuará confiando, porque este é o amor de Deus. A palavra também do Senhor diz que o amor tudo suporta. O amor tudo suporta, ou seja, a palavra ripomeno, o termo grego ripomeno significa que o amor não enfraquece. O amor, ele nunca enfraquece. Quando você age pela motivação certa, quando você vive pelo sentimento certo, pela atitude certa, pela decisão certa, pelo comportamento certo, não importa o que aconteça, o amor simplesmente não enfraquece. A guerra não pode enfraquecer o amor, a fome não pode enfraquecer o amor.
O que você imaginar, o que você pensar, nada, a falta de dinheiro não pode enfraquecer o amor, porque o amor não enfraquece. O amor está acima de toda situação, de toda circunstância. O amor está acima dos dons espirituais. O amor está acima da fé. O amor está acima do conhecimento. O amor está acima da sabedoria. O amor, ele não enfraquece. O amor está acima das guerras, dos conflitos. O amor está acima da morte. O amor está acima de tudo que você possa imaginar. A palavra de Deus diz que o amor espera todas as coisas. A palavra espera todas as coisas é o termo grego eupisor. Este termo significa permanecer firme nos tempos difíceis, ou seja, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos de lutas, mesmo em tempos de crise, o amor permanece, o amor resiste, o amor não enfraquece, o amor supera, o amor vence todos os obstáculos. O amor vence com bravura, porque o termo grego ripomeno significa suportar com bravura e calma. O amor, ele não se envolve em brigas. O amor não se envolve em contendas. Por quê? Porque o amor procura fazer o que é certo. Porém, quando o Espírito Santo deu ao apóstolo Paulo esta palavra sobre o poder e a excelência do amor, Paulo recebe esta revelação do Espírito Santo e escreve a revelação para as nossas vidas hoje, porque ainda que você cometa erros, ainda que eu cometa erros, todavia o amor de Deus, o Espírito Santo, pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus, nunca deixou de acreditar que nós somos mais do que os nossos erros, que nós somos maiores do que as nossas fraquezas, que nós somos muito mais do que simplesmente cometer um erro. Deus nunca deixou de acreditar em você, ponto que Deus diz, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quanto menos você se sente fraco, quanto menos você se sente desqualificado, mais qualificado você estará para Deus, porque o amor de Deus, ele vê em você aquilo que às vezes você não é capaz de ver. O amor de Deus sempre acredita no que você pode ser, não no que você é. O amor de Deus sempre depositará confiança em você, não baseado no que você é, mas no que você pode ser. Então o amor de Deus procura algo bom em você e é isto que importa. O amor de Deus não se ensoberbece, o amor de Deus não desfalece, o amor de Deus não enfraquece, o amor de Deus tudo suporta, o amor de Deus acredita em todas as coisas, o amor de Deus espera em todas as coisas e o amor de Deus suporta tudo. E é este amor que nós temos que buscar. O amor de Deus vence todas as circunstâncias da vida. Não há nada, não há guerra, não há fome, não há nudez, não há crise, não há brigas, não há nada, não há nada. O amor de Deus é mais forte do que tudo. O amor de Deus vence todos os obstáculos. Porém, é este amor que Deus espera que nós, através do seu Filho amado Jesus Cristo, venhamos buscar, exercer este amor. O amor não é somente um sentimento, mas o amor de Deus é uma decisão e um comportamento. Por quê? Porque a decisão de fazer o bem sempre estará na sua mão e na minha mão. A decisão de ser gentil ou não sempre estará na minha mão e na sua mão. A decisão de ofender alguém ou perdoar alguém sempre estará na nossa mão. Você decide se quer ofender ou não. Você decide se quer amar ou não. Você decide se dará um voto de confiança ou não. Todavia, a decisão sempre será nossa e não de Deus. Mas quando você olha
para o amor de Deus, da perspectiva do eterno, então você se pergunta, no meu lugar, o que faria Jesus? Se você se fizer esta pergunta no seu lugar, tenha sempre em mente que tudo que Deus faz, Ele faz pelo amor. Tudo que Deus faz, Ele faz pelo amor. E tudo que Deus faz, Ele faz pelo amor, porque Ele nos deu a palavra por amor, para nos instruir. Ele nos deu o seu Filho por amor. Ele perdoa os nossos pecados por amor. Ninguém tem mérito, além dos méritos que o amor de Deus atribui ao pecador. Ninguém tem honra, a não ser a honra que o Eterno nos dá. E Ele o faz por amor. Ele o faz por amor. A misericórdia de Deus é o resultado do seu amor. Porque Ele nos ama, então Ele tem misericórdia. Porque Ele nos ama, então Ele usa de benevolência. Porque Ele nos ama, então Ele nos perdoa. E porque Ele nos ama, Ele nos predestinou por filhos, por adoção, herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele nos ama. Então, não procure algo de ruim nas pessoas, porque o amor procura algo de bom nas pessoas, e é isto que importa. Então, o amor de Deus é a nossa bandeira. Que o Eterno nos ajude a viver o verdadeiro amor, o amor de Deus. Fique com Deus e até a próxima. Amém.